bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição número 7, cujo título é Deus ouve. A tese que o autor nos apresenta diz o seguinte: Deus ouve as orações do seu povo e age para cumprir os seus propósitos para eles. O texto áureo que nós deveríamos decorar é um texto misturado com vários versículos do capítulo 37 de Isaías. Isto inclui o versículo 14, o versículo 15, 33 e 35. E o autor fez aqui uma composição para que nós pudéssemos estar dentro do contexto. E diz assim, então, o texto áureo: Ezequias subiu ao templo do Senhor e orou ao Senhor. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, pois eu defenderei esta cidade e a livrarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Estamos a seguir então a versão Almeida século XXI e que provavelmente terá praticamente as mesmas palavras que as outras versões têm. Para nós podermos compreender a nossa lição, é necessário nós contextualizarmos então este capítulo 37, dos versículos 14 a 20 e depois versículos 30 a 35. E aquilo que nós podemos lembrar de lições anteriores é que este texto de capítulos 36 até ao capítulo 39 distingue-se normalmente da maioria do texto em Isaías, por uma razão muito simples, é que o texto encontra-se em prosa e não em poesia, exceto algumas partes que nós identificamos claramente quando nós lemos em Isaías 37, os versículos 22 até ao versículo 35, assim como também o Salmo de Ezequias, no capítulo 38, versículos 10 até ao versículo 20, estão escritos então em poesia. De resto, o texto todo está em prosa. Portanto, o texto tem a forma de narrativa histórica e este texto aparece repetido em 2 de Reis, no capítulo 17, capítulo 18, versículo 17 até ao capítulo 20, versículo 19. E a mesma coisa nós encontramos mais reduzido em 2 de Crónicas, capítulo 32. Fazendo uma leitura de todos estes textos, ou comparando estes textos, nós verificamos que o texto de Isaías deve ter sido copiado a partir do texto de Reis. E porquê? Porque se algumas partes foram omitidas, como por exemplo o texto de 2 de Reis, capítulo 18, versículos 14 a 16, não aparece aqui no nosso texto de Isaías 36, portanto entre os versículos 1 e o versículo 2 de 36, e outras partes, portanto, também foram acrescentadas, como o caso do Salmo de Ezequias, que só aparece em Isaías no capítulo 38, versículos 10 a 20, como nós poderemos confirmar esta oração ou o cântico de ação de graças, conforme as versões têm os seus títulos. Uma segunda conclusão é de que o texto de Crónicas usou o texto de Isaías. Além dos livros de Reis, que em 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 32, o escritor nos indica, também ele diz que para compor a sua narrativa, apresentando um Ezequias piedoso, motivador, ele efetivamente usou então os escritos de Isaías. E é por isso que ele utiliza então toda esta narrativa, demonstrando um Ezequias, um rei de Judá, muito parceiro de Isaías na oração, inclusive até omite a vaidade do próprio Ezequias. Um outro segundo aspecto que nós deveríamos de reparar para compreendermos este texto. Provavelmente esta narrativa histórica com contornos biográficos foi acrescentada à primeira parte do livro de Isaías, que fala predominantemente de julgamento. Nós já o dissemos várias vezes. Esta primeira parte, até o capítulo 39, nós verificamos que o livro de Isaías fala sobre o julgamento que vem sobre o povo de Deus. No entanto, agora esta secção de 36 a 39
parece que foi colocada aqui precisamente para fazer uma ponte entre a primeira parte e a segunda parte, que normalmente a segunda parte, como nós sabemos, a partir do capítulo 40, fala-nos da restauração do povo de Deus e de uma série de imagens tão importantes no livro do profeta Isaías. Segundo alguns estudiosos, o acrescento foi feito talvez na altura do exílio, ou alguns dizem até que terá sido depois do exílio, com um objetivo muito simples, que era rever a vivência espiritual do povo nesta pessoa de Ezequias, era rever os oráculos de Deus através do profeta Isaías e, finalmente, consciencializar o povo de que o plano de Deus, aquele plano que Deus preconiza para o povo rebelde e contumaz, torna-se realidade com o cativeiro da Babilónia, mas ao mesmo tempo apresentando uma mensagem de esperança. Em termos históricos, o texto relata uma época em que o rei da Assíria, Senaqueribe, veio pedir contas aos reis que se tinham rebelado contra ele, porque, se a verdade seja dita, não queriam pagar os impostos. E até porque os impostos seriam bem elevados, de acordo com algumas referências que nós temos e no próprio texto bíblico sabemos que era isso. Agora, Ezequias também, como rei de Judá, ele toma a mesma decisão de não pagar os impostos. E é por isso que em 701 a.C., Senaqueribe chegou ao reino de Judá e depois de conquistar várias cidades do reino de Judá, ele sitiou Jerusalém. E é interessante porque nós podemos ler exatamente naquele prisma que foi erigido a Senaqueribe e com os escritos, o texto desse prisma diz exatamente o seguinte: Ezequias, o judeu, não se submeteu ao meu jugo. Então eu sitiei as suas fortalezas, 46 cidades fortificadas e povos inumeráveis das vizinhanças. Construí rampas de acesso, usei aríates com infantaria, minas e sapadores. Desalojei 200.150 pessoas, homens e mulheres, jovens e velhos, além de inumeráveis cavalos, mulas, jumentos, camelos, gado menor e maior, e o tomei como presa de guerra. A Ezequias encerrei-o em Jerusalém, a sua residência real, como a um pássaro em gaiola. Cavei trincheiras para dificultar a saída da cidade. Desmembrei o seu território, entregando as cidades saqueadas a Metini, rei de Azoto, a Padi, rei de Acron, a Silibel, rei de Gaza, e deste modo reduzi o seu território e aumentei o tributo anual, que lhe impus como soberano, além do tributo anterior. Ezequias, apavorado pelo terrífico esplendor do meu senhorio, vendo que desertavam as tropas especiais, como também as selecionadas que ele trouxera para reforçar a sua residência de Jerusalém, enviou-me para a cidade de Nínive 30 talentos de ouro, 800 de prata, pedras preciosas e o texto continua, etc, etc, etc. Ora, este texto inscrito nesta pedra declara que Ezequias estava mesmo apavorado, o que confirma então o próprio texto bíblico. E o próprio achado arqueológico, que também fala dos ataques de El-Tek e de Timna, descreve como Senaqueribe era verdadeiramente um rei cruel, a ponto de pendurar ou empalar cadáveres, como se pode verificar nos relevos de parede encontrados no palácio de Nínive. Portanto, o momento era crítico. E isso exigia uma atitude condizente com as características de um povo que tem uma relação especial com Deus. E este é o objetivo do texto. Daí que a pergunta que se coloca
é precisamente esta, uma vez que o nosso título da lição é Deus ouve. Quando nós precisamos de ajuda, a quem procuramos? Voltando ao tema da lição, Deus ouve. O autor da revista faz-nos refletir em 3 elementos fundamentais que estão relacionados com a tese de que Deus ouve sempre os seus filhos e age para que os seus planos, isto é, os planos de Deus, sejam cumpridos. E é por isso que ele divide então em 3 tópicos esta lição. E o primeiro tópico é o pedido, vai de Isaías 37, versículos 14 a 20. O segundo tópico é o sinal, os versículos 30 a 32. E o terceiro, a resposta, dos versículos 33 a 35. Pensando então no pedido e olhando para o nosso texto, seguindo com as nossas Bíblias abertas, capítulo 37 de Isaías, olhando para os versículos 14 até ao versículo 20. Já falamos que Senaqueribe não era um rei para brincadeiras. O seu poderio era notório, assim como a sua crueldade. Por 2 ocasiões, o rei Ezequias recebe a notícia das intenções de Senaqueribe. Na primeira, logo no início do capítulo 37, ele rasga as suas vestes, cobre-se com um saco e entra na casa do Senhor. Diz-nos o versículo 1. Da segunda vez, ele pega nas cartas, lê-as e sobe à casa do Senhor. E ali ele estende então as cartas diante do Senhor. É interessante notar que o texto hebraico tem a palavra cartas no plural, mas depois acaba por usar exatamente o singular. Enquanto que umas versões seguem realmente sempre a versão no singular, outras versões seguem a versão no plural. De qualquer forma, é possível que o escritor tenha exatamente esta intenção de realçar que não é só uma situação difícil pela qual Ezequias está a passar, mas são várias situações. E a palavra cartas no plural poderá demonstrar isso. No entanto, aquilo que nós podemos verificar é que a mensagem oral que Senaqueribe mandou através dos seus mensageiros acaba por ser escrita, passa a escrita, como uma forma até de autenticação daquilo que está a ser dito, para demonstrar que não são apenas palavras, mas há uma necessidade de confirmar aquilo que está a ser dito. No entanto, depois, quando Ezequias então se apresenta para ler, lendo, ele lê então tudo como se fosse uma coisa só. E é interessante porque desta vez não há roupas rasgadas, não há sacos vestidos, há apenas uma leitura, uma subida e uma exposição. E eu destaco aqui a frase subiu à casa do Senhor porque a palavra subir tem contornos físicos, mas também tem uma conotação espiritual. Fisicamente, Ezequias vai ao templo, sim, é importante. É no templo o local de garantia da presença real de Deus e o povo vivia esta convicção. No templo até cantava-se salmos como, por exemplo, o Salmo 46, o Salmo 48, se nós formos lá e verificarmos a importância destes salmos, certamente até nestas ocasiões. No entanto, a palavra tem esta conotação espiritual. Porquê? Porque ele sobe à presença de Deus. Ele entra em contacto com Deus, com o Deus que o podia valer, o Deus que o podia socorrer. Daí que este subir é um momento místico em que a pessoa se encontra com Deus. Se por vezes nós enfatizamos que Deus desce, Deus baixa ao nosso nível, há outros momentos em que é necessário nós subirmos mais um degrau na nossa vida espiritual. Ezequias desenrola a carta na presença de Deus. Esta é a atitude que os filhos de Deus devem ter sempre que surge uma crise na sua vida. Não há nada melhor do que levar o assunto a Deus.
No entanto, é preciso dar um pouco mais de atenção à oração de Ezequias. Ela não é pura e simplesmente uma questão de pedido. Vejam como nós, seguindo o texto, podemos desenvolver um pouco mais esta questão. Ela não se limita exatamente a esse pedido. Ela contém outros elementos que devem servir até de paradigma, de orientação para as nossas próprias orações quando nós nos dirigimos a Deus. E a primeira coisa que nós verificamos é que ele invoca a Deus. Sim, ele invoca a Deus. A partir do versículo 16, e principalmente do versículo 16, ele descreve aqui quem Deus é para ele. E, provavelmente, até nós podemos dizer que, como o texto está escrito, é aquilo que todo o povo deveria de afirmar na sua confissão de fé. Os exegetas católicos Chocal e Dias, no seu comentário, eles dizem que, na invocação, Ezequias reúne títulos históricos, cósmicos e culticos do Senhor. É isso mesmo que nós encontramos aqui. Começa com o título Senhor dos Exércitos. Torna-se completamente compreensível, porque o contexto em que nós nos encontramos, ou pelo menos Ezequias se encontrava, era um contexto de guerra e o inimigo ameaçava destruir todas as terras e particularmente agora Jerusalém. Daí que é muito compreensível que Ezequias se dirige a Deus como Yahvé Tsebaot. Esta expressão, o Senhor dos Exércitos. A convicção demonstrada é que há um Deus que comanda todos os exércitos, sejam terrenos, sejam celestiais. E este Deus é o Deus de Israel. Tomem nota como ele, inclusive, utilizou logo a seguir esta expressão, Deus de Israel. Nós já falamos sobre isso na última lição. Este título descreve, mais uma vez, esta relação que a divindade tem com o povo de Deus. Mas a invocação continua a destacar a soberania de Deus. Vejam, sentado sobre os querubins. É o mesmo que dizer sentado no seu trono. Os querubins são figuras angelicais que adornam o trono onde Deus era visionado. E nós podemos lembrar que, por exemplo, quando a arca foi construída, foram colocados lá 2 querubins, em que as asas de ambos se tocavam. E que, normalmente, o texto bíblico diz que Deus aparecia e se sentava ali entre os querubins. Portanto, é precisamente para dar toda esta imagem de um Deus entronizado. No entanto, o texto mostra-nos que o reinado de Deus não é nacionalista, pelo contrário, é universalista. E para finalizar esta invocação, ele não se esquece que tudo o que existe foi porque Deus fez céus e terra. Interessante. O segundo aspecto na oração que nós encontramos aqui, versículo 17. Ezequias apresenta agora o problema. Ele, às vezes, nós olhando para este versículo, até parece que Ezequias, parece ter uma atitude sobranceira, uma atitude de altivez. Quanto mais não fosse, seria pelo uso até dos imperativos que nós encontramos aqui. Até parece que ele está a dar ordens a Deus. Mas esta não é a atitude de Ezequias. O versículo 15 descreve uma atitude reflexiva de alguém que ora humildemente. O versículo 16 expõe um homem que tem uma relação íntima e pessoal com Deus ao dizer tu, só tu és Deus. Utilizando exatamente este pronome tu, que mostra esta intimidade. Mas a ênfase do versículo 17 está no verbo afrontar. O ultraje está na atitude de Senaqueribe ao vir sitiar a cidade de Jerusalém. Na realidade, o rei da Assíria está a querer amesquinhar o Deus vivo. Reparem também nessa expressão no final do versículo 17, o Deus vivo. É uma expressão que contrasta Yahvé com os outros deuses. No dizer de um teólogo chamado Anderson, ele diz que este título expressa o poder vivificante e a presença orientadora de Yahvé na experiência histórica de Israel. Que interessante. É esta experiência que
Israel tem com Deus, que lhe dá esta consciência de que Deus é o Deus vivo. Ora, na apresentação do problema, Ezequias refere o que aconteceu com os outros povos e aos seus deuses, que não deixa de comentar enfaticamente até que aqueles deuses não poderiam ser deuses porque eram feitos de madeira, eram feitos de pedra. O rei de Judá até procura apresentar um argumento concreto, um argumento até lógico para aquilo que aconteceu com as outras nações. E é isso que é necessário muitas vezes nós fazermos. Analisar logicamente o que acontece com os outros e que nós sabemos que o Deus que nós temos é um Deus vivo e verdadeiro. Agora, em terceiro lugar, nesta oração, o pedido só aparece agora no versículo 20. Não há dúvida que esta palavra agora, de acordo com a revista, até poderia ser entendida como uma conjunção conclusiva, dizendo é resultado de tudo isto, mas para mim é muito mais interessante e mais importante nós entendermos que o agora é um advérbio de tempo. E como advérbio de tempo, ele expressa exatamente o momento. Por outras palavras, Ezequias estava a dizer que aquele era o momento para Deus agir. Agora, livra-nos. Livra-nos agora. O pedido de Ezequias não é meramente um pedido egoísta ou até interesseiro, se nós quiséssemos dizer, mas a finalidade da libertação de Israel é para que todos saibam que só há um, que é Senhor. Este é o objetivo pelo qual Ezequias está a orar. Para que os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. É interessante aquilo que ele pede, afinal. É ele e o povo que estão em aflição, estão sujeitos a morrer, a serem invadidos e a serem maltratados. No entanto, a ideia dele é livra-nos da sua mão para que a finalidade não é para que nós continuemos a viver, não é para que nós continuemos a ter boa saúde, mas é para que todos saibam que só tu és o Senhor. Esta é uma lição muito importante. Daí que nos leva exatamente a esta pergunta. O que é que a oração de Ezequias nos ensina? E seria interessante você escrever agora na sua revista estes elementos da oração de Ezequias e pensar neles numa oração que você pode fazer a Deus neste momento. O sinal. Versículos 30 a 32. Saltamos aqui todo este aspecto do conforto de Isaías, em que Isaías então fala ao rei, sem que ele tivesse pedido alguma coisa, mas agora os versículos 21 até ao versículo 29 aparecem como sendo a resposta de Deus à oração de Ezequias. Então Isaías expressa aquilo que Deus verdadeiramente diz. E nestes versículos 22 a 29, que contém exatamente esse oráculo do profeta Isaías, dirigido principalmente a Senaqueribe. Está, como nós dissemos, em poesia, e é este poema que é dirigido ao rei da Assíria. Claro que o rei Ezequias e o próprio povo também deveriam conhecer aquilo que Deus diz exatamente ao povo assírio e principalmente ao rei da Assíria, Senaqueribe. O que Senaqueribe não sabia é que Yahvé é o verdadeiro sujeito da história. Ele é que planeia, ele é que executa no tempo devido todas as coisas. E isto provavelmente Senaqueribe não sabia, ou pelo menos não queria dar o braço a torcer, pensando que eu é que faço isto. Aliás, nós lendo os textos anteriores notamos exatamente isso. Senaqueribe apresenta-se como sendo ele, com toda a sua força, com toda a sua pujança, com todo o seu exército poderoso, fazer aquilo que ele faz. No entanto, aqui no texto que é o oráculo de Isaías, nós verificamos
exatamente isto. No fundo, Yahvé é o verdadeiro sujeito da história. Ele é que planeia e executa no tempo devido aquilo que a história da humanidade nos apresenta. É interessante porque quando nós olhamos para este texto, nós verificamos que Deus mostra que o ser humano não passa de um mero executor no plano divino. A partir do versículo 30, a mensagem é dirigida a Ezequias. E agora o profeta fala de um sinal. O tema, ou pelo menos o tópico da nossa lição é exatamente este, o sinal. Que normalmente as pessoas pensam que seria algo miraculoso, algo de imediato, algo estrondoso que iria acontecer, mas parece que não seria já naquele momento. Algumas curiosidades que nós poderíamos pensar. Este termo sinal é um termo muito interessante no texto bíblico porque ele aparece já em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, onde se diz que os luminares eram usados como sinais, como estações, dias e anos para o ser humano. É este sinal, isto é, os sinais são elementos da própria natureza. Significa que a natureza é um instrumento nas mãos de Deus para orientar, no fundo, o ser humano. Por outro lado, nós verificamos que, no caso concreto, o rumo que os acontecimentos levariam seria a indicação daquilo que Deus estava a fazer. Portanto, este sinal seria um indicador do que é que Deus estava a fazer, ou melhor, de como é que Deus está a agir, quando nós normalmente não percebemos, não entendemos e não vemos Deus a fazer. E certamente que isto seria aquilo que aconteceria exatamente nesta altura com o povo. Reparem que, de acordo com o versículo 30, o povo teria de esperar 3 anos até ver concretizado o sinal de Deus. Parece que, afinal, o agora de Ezequias não é igual ao agora de Deus. E a verdade é esta: o nosso agora não é o mesmo que o agora de Deus. Neste versículo, o sinal de Deus aponta para uma espera paciente. Também Moisés, para ter o sinal de que Deus estava a falar com ele e que o acompanharia até o Egito e que iria tirar o povo da escravidão, Moisés teve de esperar o dia em que voltou àquele monte em que ele estava na presença de Deus agora, para servir a Deus juntamente com o povo. Reparem nisso, como acontece em Êxodo capítulo 3, versículo 12. É este o sinal que Deus dá a Moisés. Este é o sinal em que eu serei contigo, eu te acompanharei lá ao Egito, eu tirarei o povo, e o sinal é que vós um dia estareis aqui a servir-me neste monte. Quanto tempo isto levaria para que eles vissem o sinal de Deus concretizado? Portanto, a experiência final confirma que a palavra de Deus é verdadeira. E se nós pensarmos um pouco, inclusive, nesta expressão, que nós encontramos também no próprio Novo Testamento, quando Lucas diz que isto vos será por sinal aos pastores, achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Mas isto vos será por sinal do quê? Que é o momento da salvação. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas que sinal, afinal, é este? Eles verdadeiramente teriam que esperar que a criança crescesse, desenvolvesse, até chegasse ao ponto em que ele se apresentaria verdadeiramente como o Salvador da humanidade. Portanto, o sinal de Deus é sempre algo que ainda leva algum tempo. O primeiro e o segundo ano, de acordo com o nosso texto, não seriam fáceis. Muita gente iria morrer. Muita gente iria passar fome, porque os alimentos eram escassos. Outras não iriam resistir, certamente. O cerco de Senaqueribe impedia que os agricultores pudessem realmente sair para os campos a fim de cultivarem as terras. As colheitas daquele ano foram saqueadas ou destruídas, como normalmente acontecia nestes tempos de guerra,
por este exército invasor, eles teriam de se sujeitar àquilo que rebentasse espontaneamente. No segundo ano, eles também teriam que comer aquilo que surgisse ali na própria terra onde eles estavam, dentro das próprias muralhas, certamente. As dificuldades iriam continuar até ao terceiro ano. E no terceiro ano, então, sim, é que nós temos este entusiasmo ou esta motivação. Semeai e colhei, plantai vinhas e comei os frutos delas. Né? Eles não deveriam esperar alívio antes disso. No entanto, a oração de Ezequias dizia: agora, livra-nos. Deus livrou naquele momento, mas não de todas as circunstâncias. O facto é que estes versículos apontam também para uma esperança escatológica, se nós quisermos entender verdadeiramente o texto de Isaías. É porque o texto de Isaías não se limita apenas a descrever os acontecimentos ou aquilo que aconteceu naquele momento. O livro de Isaías procura demonstrar que a mensagem de Deus através do seu profeta, falada anteriormente, em que muitas pessoas não tiveram ocasião de experimentar e de viver esse momento, que levaria provavelmente alguns até a duvidar, mas ela concretizou-se. E por isso o livro de Isaías foi composto, o livro de Isaías foi redacionado, o livro de Isaías foi editado, para que as pessoas, muito depois do cativeiro da Babilónia, pudessem continuar a ter esta mesma esperança. A esperança de que Deus age. E aqui ficamos com a pergunta: qual é o sinal que nós esperamos de Deus? O terceiro tópico faz-nos refletir nos versículos 33 ao versículo 35. Ao contrário daquilo que aconteceu à cidade de Laquis, conforme nós lemos alguns relatos e até os próprios relevos das paredes do Palácio de Nínive retratam, agora Deus promete que Jerusalém não sentirá os pés do exército assírio. De acordo com o texto hebraico, o versículo 33 apresenta exatamente 4 negativas. Primeiro, não entrará. Segundo, não lançará. E agora vou traduzir conforme o texto hebraico. Terceiro, não erguerá. E quarto, não construirá. Portanto, estas são exatamente as negativas enfáticas de que Deus promete que o rei da Assíria não fará nenhuma destas coisas. As flechas não seriam lançadas, os sírios não entrariam na cidade de Jerusalém, os escudos não foram, portanto, levantados para proteção e também as tranqueiras não foram construídas. Isto faz lembrar quase o relato de Heródoto, o historiador grego, que, mencionando este episódio, diz que as ratazanas roeram as aljavas, as tiras de couro dos arcos e as alças dos escudos, e por isso os assírios tiveram de voltar para a sua terra. Ora, o que aconteceu até poderá ser visto de uma forma muito natural ou até sobrenatural. A realidade é que algo aconteceu para que o rei Senaqueribe não invadisse a cidade de Jerusalém e partisse para a sua terra. Se uns veem apenas questões naturais, outros veem que a mão de Deus está exatamente por detrás de tudo isto. E para o povo israelita, o povo que tinha uma relação com Deus, um povo que tinha sido chamado por Deus, tinha sido escolhido por Deus, só podiam chegar exatamente a esta conclusão. E nós hoje também, como povo que foi chamado por Deus, povo que foi salvo por Deus, também terá de chegar exatamente a esta conclusão e proclamar esta mensagem de uma forma muito concreta. Aquilo que aconteceu a Senaqueribe é a ação de Deus. E o relato bíblico até nos diz que os assírios sofreram uma baixa de 185 mil pessoas, diz-nos depois ali no versículo 36.
No entanto, o texto bíblico procura dizer algo mais do que simplesmente narrar o evento. Aqui trata-se de uma promessa que Deus faz ao seu povo através do seu profeta. Tomem nota exatamente na expressão assim diz Yahvé. Nas nossas versões é assim diz o Senhor, acerca do rei. Assim diz Yahvé. Esta é uma expressão que nós encontramos ao longo de todo o texto do Antigo Testamento, realçando que quem fala é um Deus vivo e não um Deus feito de madeira ou de pedra por mãos humanas. Como nós já o dissemos várias vezes, o texto, nesta sua forma escrita, agora mostra que o que Deus fala cumpre-se. Provavelmente muitos dos que ouviram esta palavra pelo profeta não tiveram este privilégio de ver o cumprimento da promessa, mas os que restaram tiveram a oportunidade de ver e ao mesmo tempo reconhecer que assim era. Deus apresenta-se aqui como o sujeito do verbo defender. Vejam no versículo 35. Porque eu defenderei esta cidade. Ele não diz que vai ajudar o povo a defender a cidade, ou dizendo que eu vou dar-vos forças para vos lutardes contra os assírios e derrotardes os assírios. Não. Ele apresenta-se como o verdadeiro sujeito da ação. Ele mesmo, sozinho, defende a cidade. E neste caso, ele não precisa de auxiliares. Há outra coisa muito importante aqui que nós encontramos no verbo defender, que se encontra exatamente no estado perfeito, o que significa que a ação de Deus é completa. Ainda que em português nós tenhamos que traduzir por um futuro que denota a probabilidade, o nosso futuro é sempre assim, eu farei isto, é uma probabilidade, o que não é o conceito da gramática hebraica, ou pelo menos na estrutura gramatical do pensamento hebraico. O perfeito aqui expressa um facto iminente, mas que no pensamento do profeta já se completou. Como diz o gramático Gesenius, na sua gramática, ele diz: este uso do perfeito ocorre mais frequentemente na linguagem profética. Isto é verdade. O profeta transporta-se em pensamento para o futuro, de tal forma que descreve o evento futuro como se já tivesse sido visto ou ele tivesse sido ouvido por ele. Realmente nós encontramos exatamente isso aqui. Quando o profeta diz que Deus se apresenta como aquele que vai defender, este nosso vai defender provavelmente falha-nos. Por isso, o que nós poderíamos entender do texto é: eu já defendi. A minha ação é uma ação completa. O propósito de Deus é salvar a cidade. E mais uma vez nós estamos perante uma ação que é causada pelo próprio Deus. Sim, porque o verbo se encontra no grau causativo. E ainda que o verbo yashá tenha o sentido de livramento físico, devido à ameaça que o exército assírio está a provocar, a palavra transporta-nos também para o trabalho salvífico de Deus a todos os níveis. Sim, o povo não precisa só ou apenas de ser livrado da ameaça assíria. Ele precisa de ser salvo do pecado em que se encontrava, que esta é a mensagem que nós encontramos logo no capítulo 1. Um povo iníquo, um povo rebelde, um povo que não faz aquilo que Deus quer. E por isso, quando Deus diz: eu farei isto para livrar, e livrar toda a cidade, não significa só os muros, não significa só os edifícios, mas certamente que o povo que lá se encontra é objeto de Deus. O que está em causa aqui não é propriamente o povo, mas sim o próprio Senhor. É por causa dele mesmo, de si mesmo, que Deus faz o que faz. É claro que ele faz o que faz porque sempre foi um Deus de promessa. E a promessa feita a Davi no passado é algo que ele não quebra devido à sua própria natureza. Mas reparem que esta promessa feita a Davi é uma promessa sempre que se apresenta para além da descrição física. É uma promessa que vai exatamente para um outro nível. O nível da espiritualidade, o nível daquilo que Deus quer fazer em termos escatológicos. Jerusalém é a cidade de Davi, sim.
é onde está o templo, é o símbolo da sua presença real. E é isto mesmo que nós precisamos de entender. Se Jerusalém simboliza exatamente a presença de Deus na terra, é necessário que nós continuemos a ter esta consciência. Deus continua a estar presente aqui na terra. E é por isso que Ele se empenha pessoalmente pela sua salvação. E é por isso que Deus se empenha pessoalmente pela salvação deste planeta. E Ele não vai permitir de maneira nenhuma. Ele próprio vai defender a renovação, a restauração de todas as coisas. É isto que nos leva exatamente a ponderar e a pensar. O que é que estes versículos transmitem acerca do propósito e do caráter de Deus? Fiquemos a pensar nisto até à nossa próxima lição e que esta lição seja proveitosa para si. A nossa próxima lição é Deus renova. Que Deus vos abençoe no resto desta semana e que possamos encontrar-nos na próxima lição.